primeiro lugar, eu queria, na verdade, agradecer aos idealizadores do evento a oportunidade de estar aqui mediando este painel em específico. Eu trabalhei entre SDE e CAD por cerca de 15 anos, grande parte deles com investigação de cartel. E hoje eu estou licenciada fazendo pesquisa no doutorado sobre exatamente as influências das teses judiciais sobre a conformação da política de defesa da concorrência. Então, não só o tema é um tema de grande utilidade pública, que eu acho que, inclusive, a presença aqui maciça no auditório confirma, mas como, particularmente para mim, vai ser um debate muito rico. A ideia do painel é a gente apresentar um pouco as especificidades, particularidades jurídicas, institucionais e econômicas dessa modalidade de acordo, né, de colaboração premiada, e refletir um pouco também sobre os desafios e os gargalos de cooperação institucional na colaboração premiada e na interface da colaboração premiada com os processos administrativos e os demais acordos de leniência. Compondo a mesa, a gente tem representantes de todos os entes que participam de uma negociação e celebração de um acordo de delação premiada. Está faltando apenas a doutora Anselmo, que é membro do Ministério Público Federal, mas houve um imprevisto, uma falha de comunicação em relação à mudança de painel que aconteceu, mas ele está a caminho, ele está chegando e já ele se junta a nós. Bom, os membros da mesa, Dr. João Luiz Moraes Rosa, ele é delegado de Polícia Federal, lotado na Unidade de Inteligência da Delegacia de Combate à Corrupção e Crimes Financeiros, da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. É mestre em Direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em Direito Penal pela Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, professor de Direito Penal da Universidade Paulista. Dr. Anselmo, que já vai se juntar a nós, Dr. Anselmo Henrique Cordeiro Lopes, é procurador da República, coordenador da Força Tarefa Greenfield, ex-procurador da Fazenda Nacional, mestre e doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Sevilha, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Doutora Marta Saad, professora aqui da casa, de Direito Processual Penal, nos cursos de graduação e pós-graduação, mestre e doutor em Direito Processual Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra, foi presidente do IBCCRIM e assessora de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ela já advoga na área de penal econômico há 20 anos, atua na área consultiva e contenciosa relacionada a crimes econômicos, trabalhando em investigações de ações penais, celebração de acordos de colaboração e gestão de pós-acordos de colaboração premiada. Bom, sem mais delongas, porque a gente está com um tempo curto e a ideia é que haja debate com a plateia, passo a palavra ao Dr. João Luiz Rosa para apresentar suas considerações. Obrigado. Muito bom dia a todas e a todos. Queria inicialmente renovar aqui os meus agradecimentos ao pessoal da organização. Fiquei muito honrado com o convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje, debatendo esse tema tão caro e tão importante, que é a colaboração premiada. Cumprimento aqui as demais componentes da mesa, quem rendo minhas homenagens. E, sem mais delongas, gostaria de dizer que, antes de entrar no tema propriamente dito, gostaria de tocar uma questão preliminar que a mim é muito cara. Fui convidado, então, para comparecer aqui, para dizer, conversar aqui com os senhores e externar a posição institucional da Polícia Federal sobre o tema colaboração premiada. Então, qual seria a visão, qual seria o posicionamento institucional da Polícia Federal? Acredito que esse seja uma temática que vai permear aí as discussões ao longo do dia. Porém, contudo, todavia, esse termo, essa expressão
posição institucional não me agrada. Não me agrada. Não gosto muito dessa história de posicionamento institucional. Eu explico. E aí, para explicar, eu vou me valer de uma frase de um professor com quem eu aprendi muito a minha trajetória acadêmica. Então, o professor Oswaldo Henrique Dweck Marx dizia o seguinte, diz o seguinte: instituição não tem massa encefálica. Instituição não pensa. Não consigo conversar com a instituição. Não consigo olhar nos olhos da instituição e falar com ela. Bom, mas ora bolas, os senhores já devem estar se perguntando. A instituição, por vezes, é chamada a se manifestar em processos judiciais, administrativos. E assim, quando o faz por meio de seus representantes, seus dirigentes, aquelas pessoas que estão no comando da instituição, o gestor. E quando essas pessoas se manifestam posicionamento institucional. Será? É o posicionamento institucional ou é o posicionamento delas? Enfim, fica aqui a reflexão preliminar. Porém, antes que o pessoal da organização me mande embora, eu devo dizer que a minha posição, o meu pensamento sobre o tema coincide e é conforme aquele posicionamento externado pela Polícia Federal no curso da ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo então ocupante do cargo de Procurador-Geral da República, contra alguns dispositivos da Lei 12.850, ação essa que questionou a legitimidade do delegado de polícia para afirmar acordos de colaboração. Posição essa que, posição institucional defendida pela Polícia Federal no bojo da ADIM, que não é uma posição uniforme, padronizada, enfim, homogênea entre todos os representantes da instituição. Tanto que os senhores poderão ter acesso, uma simples pesquisa aí no Google vai revelar que alguns colegas, alguns delegados de Polícia Federal já afirmaram acordos de colaboração premiada, tendo como norte, tendo em mente um modelo de colaboração bem diferente do modelo que eu pretendo apresentar aqui aos senhores. Pois bem, para falar sobre colaboração premiada, eu preciso falar de crime organizado. Para falar de criminalidade organizada, eu preciso falar no âmbito doméstico da Lei 12.850 e no plano internacional a respeito de alguns documentos muito importantes que tratam do tema. Inicialmente, nós podemos voltar no tempo, um pouquinho aqui, lá para a década de 90. Eu gosto muito da década de 90 porque me traz a lembrança à minha adolescência. Então, além do Nirvana, do Pearl Jam e do álbum preto do Metallica, algumas outras coisas importantes estavam acontecendo no mundo na década de 90. Consumo e comércio de entorpecentes aumentando de forma exponencial na América do Norte, máfia italiana em franca ascensão, enfim, índices de criminalidade aumentando muito em todo o planeta, digamos assim. A ONU começa a se preocupar com isso. Em 94, realiza então em Nápoles a sua conferência ministerial sobre o crime organizado. Dois documentos muito importantes são produzidos nessa ocasião: a Declaração Política de Nápoles e o Plano de Ação Global, que começa a definir, a traçar algumas diretrizes e a definir um norte nessa temática do crime organizado. Principalmente, conceito, eu preciso de um conceito de crime organizado e como que eu enfrento esse fenômeno. Quais seriam os meios ou os métodos de que as agências se utilizarão para enfrentar o crime organizado. Um deles, naquela ocasião,
já aventado foi a colaboração premiada, com a ressalva de que os benefícios e os prêmios oferecidos ao colaborador sempre, enfim, o modelo sempre deveria ser conforme e dentro dos limites da lei nacional. O tempo passa e no ano de 2000 a ONU faz a Convenção de Palermo, em cujo artigo 26, parágrafos 3º e 4º estão previstos ali os benefícios, digamos assim, da redução da pena e da imunidade penal. Mais uma vez, com a ressalva de que isso deve ser feito pelos Estados subscritores, desde que em conformidade com os princípios fundamentais do seu ordenamento jurídico. Quais seriam esses princípios fundamentais, então, aqui no âmbito doméstico? A meu ver, inicialmente, ou principalmente, um que é muito caro, importante, é a inafastabilidade da jurisdição. Aqui no Brasil, a função de dizer o direito, no caso concreto, ao menos no âmbito penal, ainda é do Poder Judiciário. Então, essa é uma premissa da qual não se deve afastar. Devido ao processo legal e todas as suas consequências, e além da obrigatoriedade da ação penal. Me parece que esse deve ser o desenho, essas devem ser as premissas com que se deve tratar quando se aborda o tema da colaboração premiada. Pois bem, o tempo anda mais um pouquinho, bastante, digamos assim, e no ano de 2013 vem a lume a 12.850. Um certo atraso, né, digamos assim, as coisas demoram um pouquinho para acontecer aqui no Brasil. E no processo legislativo da Lei 12.850, duas coisinhas muito interessantes aconteceram. Eu queria contar aqui para os senhores. Logo na apresentação do PLS 150, no Senado Federal, o tema da colaboração chegou a ser abordado pela autora do projeto, pela senadora autora do projeto, ocasião em que ela afasta o modelo por meio do qual os benefícios, ou seja, a redução da pena no âmbito penal, os benefícios seriam aplicados pelo órgão acusador. Então, textualmente e expressamente a senadora fala: não, esse não é o modelo que queremos aqui no nosso país, justamente porque isso poderia violar a inafastabilidade da jurisdição e o devido processo legal. O processo legislativo caminha mais um pouquinho e o eminente senador Pedro Simon apresenta a emenda 29, cujo texto eu vou ler aqui para os senhores, de um dispositivo da emenda. Então, o artigo 4º, parágrafo 3º, nessa proposta do senador, teria a seguinte redação. Vejam, senhores: homologado o acordo, a persecução penal e a sentença ficarão vinculadas aos seus respectivos termos. Ou seja, homologado o acordo de colaboração, a persecução e a sentença vinculam-se aos termos do acordo. Vejam só a maldade. A emenda foi rejeitada e o processo legislativo seguiu. A lei foi aprovada, sempre tendo em vista, tendo em conta que os benefícios são aplicados pelo juiz no caso concreto. A partir daí, nós já podemos ter uma ideia de qual é a natureza, o que é de fato, qual é a essência da colaboração premiada ou da delação. Eu digo aqui que entendo como sinônimos os termos, tá? Há quem procure fazer aí uma diferenciação. Por outro lado, até quem diga que o termo colaboração é um eufemismo. Mas eu entendo como sinônimos, então se eventualmente eu tratar aqui de delação, de colaboração, eu entendo assim como as duas coisas. Essencialmente é um meio de obtenção de prova, é o que está escrito na lei, ou seja, é um instrumento, é um modo pelo qual se buscará a prova. Não é a prova em si,
Eventualmente, se o colaborador vier a ser ouvido em sede judicial, pode-se até entendê-lo como fonte de prova, mas no ato da negociação, enfim, em que se firma o acordo, devemos entender a colaboração premiada como um instrumento, um meio apenas para que se obtenha a prova. Além de tudo, uma técnica especial de investigação. Com isso eu quero dizer que ela tem a função precípua de auxiliar uma investigação criminal. Uma técnica que auxilia a investigação criminal e que tem a sua origem em uma fonte humana de informação. Isso é muito importante. Uma fonte humana, ou seja, o ser humano falível, carregado de todos os seus preconceitos, impressões, visões de mundo, por vezes um estado emocional deturpado ou uma capacidade cognitiva prejudicada. Enfim, um ser humano que se apresenta, oferece uma prova com todos os interesses, eventualmente, que essa situação pode cercar. Justamente por isso que se deve ter um maior cuidado quando se trata a respeito disso. Uma outra pergunta que eu apresento aqui aos senhores, levando em conta a natureza da colaboração, é se ela seria uma transação penal. Ou seja, é um negócio, eu trago para o âmbito do processo penal essa temática negocial, levando em consideração o que diz o artigo 98.1, salvo engano, da Constituição da República. A transação penal serve para crimes de menor potencial ofensivo. Crimes praticados no âmbito da criminalidade organizada são de menor potencial ofensivo? Eu creio que não. A partir daí, então, eu posso dizer aos senhores qual é o modelo de colaboração premiada que tem sido implementado, não de maneira uniforme, pela Polícia Federal. Lá no nosso meio, digamos assim, uma primeira ideia é a de que não há barganha, não há pechincha quando se trata de colaboração premiada no âmbito da Polícia Federal. Então o sujeito comparece lá, devidamente assistido por seu advogado, logicamente, e pode perguntar o que é que eu vou ganhar com a historinha que eu vou contar aqui para vocês. O que você vai ganhar é o que você pode ganhar ao final do processo, se a sua colaboração for efetiva, é a redução da pena, até 2/3, perdão judicial, substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, independentemente daqueles requisitos do Código Penal. Enfim, é o que está escrito na lei, de modo que não há aquela fase de negociação em que se procura barganhar com os requisitos. Pois bem, obediência ao limite processual da colaboração. Com isso eu quero dizer que só existe colaboração premiada no âmbito ou no bojo de um inquérito penal. Então o sujeito se vê impelido a colaborar justamente por conta de um conjunto probatório forte e robusto que ele vê contra si produzido no bojo de um inquérito policial. Algo que é muito importante também, que tem sido implementado no âmbito da Polícia Federal, um processo de validação das provas. Então, três fases, digamos assim. A palavra do colaborador, aquilo que ele conta, aquilo que ele narra, as provas de corroboração que ele precisa apresentar, mas só isso não é suficiente. Necessariamente provas de corroboração. Mas a partir daí eu preciso instaurar um processo de validação dessas provas. O que diabos é isso? Diligências. Pesquisas em bancos de dados, fontes abertas ou fechadas, diligências de campo, enfim, diligências de toda sorte para confirmar se aquilo que o colaborador está falando é verdade ou não.
os benefícios no nosso modelo são aplicados pelo juiz e a aplicação dos benefícios depende da efetividade das informações e provas trazidas pelo colaborador. Para isso, o delegado de polícia representa ao juízo, informando se na sua impressão aquilo foi efetivo ou não. Eu sei que meu tempo já deve estar acabando, mas eu queria trazer aqui aos senhores, rapidamente, alguns benefícios ofertados e aplicados no âmbito da Operação Lava Jato. Eu vi que a Lava Jato já foi objeto de discussão aqui no primeiro painel e certamente será objeto de discussão ao longo de todo o dia. Então, fiz questão de trazer aqui algumas cláusulas de acordo de colaboração que aconteceram na Operação Lava Jato. Não tirei isso da minha cabeça, a referência está embaixo, os senhores podem ver. Nesses artigos da revista do IBCCRIM, da palavra aí dos autores Tiago Bottino e Canotilho, eles fizeram uma pesquisa, identificaram alguns benefícios oferecidos e produziram os seus respectivos textos. Então, vamos ver aqui o que é que já se ofereceu no âmbito de colaboração premiada na Operação Lava Jato. Redução da pena de multa. Essa daqui eu fiz questão de copiar ipsis literis o que estava escrito no artigo. Então, o colaborador cumprirá imediatamente, após a assinatura do presente acordo, a pena privativa de liberdade em regime fechado. Substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Limitação do tempo de prisão cautelar independentemente da efetividade da colaboração. Fixação do tempo máximo de cumprimento da pena independentemente da pena combinada na sentença. Essa daqui eu achei o máximo. Permissão de utilização por terceiros estranhos à relação processual do produto do crime, no caso era um imóvel, tá? E os terceiros eram a filha do colaborador, então permitiu-se que se utilizasse esse imóvel. E o compromisso aqui, uma cláusula que vai tocar muito a temática do encontro, compromisso de pedir a não imposição de sanções ao colaborador e suas empresas em ações de improbidade administrativa. Com todo respeito a quem pensa de maneira contrária, me parece que houve uma ultrapassagem muito grande daquilo que a Lei 12.850 prevê. Para finalizar, eu sei que meu tempo já está estourado, eu queria dizer que tem um pano de fundo nessa discussão, ou alguns panos de fundo nessa discussão que toca a colaboração premiada aqui no nosso métier do processo penal. O primeiro deles é o binômio eficiência e garantismo, tema conduzido com maestria por um professor dessa casa, o professor Scarenzi, que fala também sobre esse assunto. Na investigação criminal, e ele diz o seguinte, me corrija por favor se eu estiver errado, professora Marta. Uma investigação criminal apenas e tão somente será eficiente se for garantista. Não existe outro modelo de investigação eficiente que não uma investigação garantista. Então, qual modelo de investigação nós queremos? Um modelo que pode até ser eficaz, mas utilitarista, ou um modelo eficiente e garantista. E, por fim, um outro pano de fundo que eu trago aqui para os senhores, que é a própria condução da investigação criminal. Cerca de 10 ou 15 anos, quando as grandes operações da Polícia Federal começaram a acontecer, Operação Anaconda, me lembro aí talvez como a pioneira, havia uma técnica especial de investigação muito importante e muito útil, que era o monitoramento telefônico. Então,
o monitoramento telefônico ajudou muito a Polícia Federal. Mas depois que o Steve Jobs inventou esse negócio aqui, e o WhatsApp aprimorou com a criptografia de ponta a ponta, as coisas ficaram um pouco mais difíceis. De modo que a colaboração premiada de hoje em dia é o monitoramento telefônico de 15, 20 anos atrás. Quem conduz, ou quem tem legitimidade para conduzir um acordo de colaboração, conduz e domina a principal técnica de investigação nos dias de hoje. Então, isso é algo que o Congresso Nacional vai ter que discutir, algo que a sociedade vai precisar escolher qual modelo de investigação criminal nós queremos no Brasil. Um modelo conduzido por um sujeito independente, autônomo e desinteressado com o resultado final do processo, desinteressado com o resultado final da ação penal. Quando eu digo desinteressado, eu quero dizer também, e principalmente, que o inquérito policial não serve apenas e tão somente para formar a opinião delicti do órgão acusador. O inquérito policial serve também, e principalmente, e tem como destinatários o Poder Judiciário e a defesa. Com isso eu quero dizer que quando o inquérito policial chega à conclusão de que não houve crime, ou seja, o fato é atípico, ou de que o investigado não praticou o crime, o inquérito policial foi sim bem sucedido. Eu encerro por aqui, peço desculpas por ter excedido o tempo e acredito que num segundo momento nós podemos aprofundar as questões aí que tocam a temática do evento. Obrigado. Muito obrigada pelas palavras, doutor João. Doutor Anselmo, queria te pedir desculpa em nome da organização pela eventual confusão na troca de horários. Certo. E também pedir desculpa que a gente precisou começar antes, sem a sua presença, porque já estamos com o cronograma apertado. O erro foi mesmo, peço desculpas. Enfim, as palavras, a mesa está com você. Certo. Bom dia, senhoras, senhores, colegas. É sempre um grande prazer voltar aqui no Lago São Francisco. Já faz um bom tempo que eu não voltava e é bom rever aqui a nossa casa, né? Cumprimento a todos, agradeço o convite por aqui estar e sem mais delongas eu vou mais ou menos já tentar expor mais ou menos as linhas do que seria a minha apresentação. É interessante observar que de fato aqui o que nós nos propomos a falar é a colaboração premiada nessa perspectiva, né, do que se discute aqui também de cooperação institucional, temas que envolvem durante todo o dia acordos de leniência em diversas temáticas, né? Mas eu queria puxar um pouco antes a própria análise do que é que vem a ser, o que é que justifica a colaboração premiada, o que é ela, desde um ponto de vista, poderia dizer, da própria teoria mesmo geral do direito, ou pelo menos da análise constitucional da colaboração premiada. Revisando um pouco de doutrina nos últimos dias a respeito, que se tem se produzido a respeito de colaboração premiada, se observa que há muita crítica, né, doutrinária, com razão, então, inclusive muitos professores aqui do Largo São Francisco, sobre os limites da colaboração e o que é colaboração. A colaboração é algo ético, isso se justifica dentro de um Estado democrático de direito, existe realmente, é correto, é justo que o Estado ele adote premissas, entre aspas, utilitaristas ou consequencialistas, a fim de estimular a produção de provas, e dentro de até uma visão crítica de que o Estado, sendo ineficiente na produção de provas, ele acaba utilizando deste instrumento para, de certa forma, incentivar os indivíduos a traírem uns aos outros e produzirem provas. Essa é uma crítica que existe à colaboração. Eu acho que nós devemos realmente enfrentar isso com honestidade intelectual, transparência e profundidade. Eu acredito que dentro do Ministério Público Federal existem diversas compreensões distintas, acho que na própria Polícia Federal. Eu diria que a minha visão e, de certa forma, o que nós temos tentado aplicar na Força Tarefa Greenfield, que é a que eu coordeno em Brasília, nós procuramos adotar
um ponto de vista um pouco mais, digamos assim dizer, kantiano e um pouco menos consequencialista, né? A nossa lógica da colaboração premiada é uma lógica da sanção premial a que tem direito o indivíduo sempre que ele coopera com o Estado, né? Isso é importante, isso tem implicações, inclusive nessa temática da cooperação institucional. Então, em primeiro lugar, o que é colaboração premiada? Essa mesma expressão acaba sendo utilizada em diferentes contextos e em diferentes significados. Então, se fala muito em colaboração premiada como um mero meio de obtenção de provas, né? Se fala de colaboração premiada também como um negócio jurídico processual, certo? Negócio jurídico processual em que se discute ali posições e ações dentro do processo penal. Se fala também em colaboração premiada, então nesse sentido do acordo é a colaboração formal, eu diria, né? A colaboração formal é o acordo de colaboração premiada. Se fala também da colaboração premiada no sentido material, ou seja, aquilo que o indivíduo de fato aporta de provas para a investigação, aquilo que é alavancado na investigação criminal por conta dessa cooperação do indivíduo. E se fala também, e nós falamos, né, na nossa força-tarefa, da colaboração premiada como sanção premial. Então, em primeiro lugar, o que é essa sanção premial, né? Norberto Bobbio já há muito tempo, ou seja, isso não é algo novo, alguma coisa que já se falava há muito tempo, dizia que o direito, né, o Estado, ele tem pelo direito duas formas básicas de conduzir condutas, de incentivar condutas, né? Uma seria pela sanção punitiva, a segunda seria pela sanção premial. Então, quando o Estado ele identifica que há atitudes, há condutas, há atividades que são lesivas aos interesses gerais, né, do Estado e da sociedade, ele pode estabelecer sanções punitivas para desincentivar essas condutas. E é aí que surge a própria ideia da existência de um direito penal, um direito persecutório. Por outro lado, o Estado também tem em suas mãos a possibilidade de estabelecer incentivos, de estabelecer, na verdade, diretrizes positivas para que os indivíduos possam realizar atividades compatíveis com os interesses sociais e os interesses comuns que o Estado deve representar. Então, aí ele surge com a ideia da sanção premial que ele pode estabelecer com essas finalidades. Mas aí o que se discute, o que se pode perguntar quais são essas finalidades sociais que o Estado deve promover que pode justificar a colocação de sanções premiais, né? Então, acho que essa pergunta é até mais abstrata. A pergunta é: para que serve o Estado? Para que serve o direito? Como é que o Estado pode intervir legitimamente, né? Para que serve justamente o Estado? Desde muito tempo se falou, o Estado ele serve para pacificação. Será que é somente isso? É somente pacificação? É a função do Estado, do direito? A minha visão particular sobre esse tema, que eu defendi inclusive em minha tese de doutorado, é de que o Estado ele só se legitima e o direito se legitima justamente para implementar esse núcleo duro de direitos humanos. Então, existe um núcleo duro de direitos humanos que é um consenso supranacional, um consenso mínimo, que tem várias perspectivas culturais, mas que é um consenso comum em qualquer regime democrático, e que esse núcleo fundamental é um núcleo que deve o Estado se justificar. Então, para que serve o Estado? Para promover justamente, para promover as necessidades básicas dos seres humanos. Se é para isso que serve o Estado, é para isso que serve o direito também. O direito não serve a nada mais que não promover justamente as necessidades básicas do ser humano. Ou seja, o ser humano, para que ele possa viver com qualidade, para que ele possa se desenvolver enquanto indivíduo, ele precisa ter um gozo mínimo de direitos. Seja os direitos de liberdade, seja os direitos relacionados à educação, à saúde, à habitação, à alimentação adequada, enfim, são aqueles direitos básicos, bens jurídicos básicos que deve o Estado reconhecer, implementar, e que eu defendo que inclusive eles ingressam de modo informal em qualquer sistema democrático a partir do ius cogens internacional, formando o próprio núcleo de identidade das ordens constitucionais. Então o direito ele serve para isso. Para que serve o direito? O direito serve para implementar esses direitos humanos fundamentais, esse núcleo mínimo
dos direitos humanos, núcleo básico, né? E o direito penal? Para que serve o direito penal? Bom, como lembra nosso professor querido Eros Grau, o direito é um só. Nós, para compreender a realidade jurídica, nós acabamos segmentando o direito em diversas disciplinas para melhor compreender. Mas o direito é um só. Assim como o Estado ele é um só, o direito ele também é um só. Então, se a finalidade do direito é essa, a finalidade do direito penal também é essa. Então, não tenho nenhum constrangimento em dizer que o direito penal também serve para a proteção desses direitos humanos fundamentais. O que significa? Significa que, para o Estado limitar direitos fundamentais à locomoção e outros direitos fundamentais que são implicados pela sanção criminal, o Estado só pode legitimamente restringir esse direito do indivíduo, essa locomoção, se ele estiver justamente como fundamento, como objetivo, a implementação desses direitos humanos fundamentais. Eu acredito que não é toda atitude imoral ou supostamente ilícita que pode ser penalizada por normas de direito penal, normas de direito criminal. Somente aquelas condutas que realmente violam, direta ou indiretamente, esse núcleo mínimo de direitos fundamentais, somente essas condutas podem ser tipificadas e podem ser penalizadas pelas normas de direito penal. Então, por exemplo, por que crimes contra a administração pública, crimes de corrupção no sentido amplo, devem ser sancionadas negativamente? Devem ser sancionadas justamente porque o gozo de outros direitos fundamentais, especialmente aqueles direitos prestacionais, acabam sendo impactados por essas violações gerais e difusas aos direitos de diversas pessoas. Então, nós nunca podemos perder de vista esse objetivo primordial, que é o do direito, e que precisa ser também o objetivo primordial do próprio direito penal. Só que essa sanção punitiva por parte do Estado, ela não é absolutamente livre, né? Se dentro de uma teoria constitucional você só pode limitar direitos fundamentais se for justamente na medida necessária para a proteção de outros direitos fundamentais, né, você deve fazer essa sanção, você deve fazer essa limitação de direitos de uma forma necessária, de uma forma proporcional, de uma forma razoável. O poder do Estado de punir não é um poder irrestrito, ele é um poder que deve estar limitado, certo? E nesse sentido, então, nós voltamos aqui à questão da sanção premial. Bom, se o Estado ele deve promover direitos fundamentais por meio de sanções punitivas, ele também deve, né, não só pode, ele deve também promover esses direitos, essa proteção de direitos por meio de sanções premiais, né? E aqui eu faço um parêntese. Eu acredito que toda a história do Estado moderno tem demonstrado que o Estado ele é muito mais eficiente na sua função de incentivar condutas do que necessariamente na função de exercer condutas, de exercer atividades econômicas. O Estado exercendo atividades econômicas, ele não é tão eficiente, isso é provado, né? Isso não quer dizer que o Estado não deva perseguir funções sociais ou finalidades sociais, ele deve perseguir, mas ele deve fazê-lo com inteligência. Então o Estado ele tem muito mais eficiência quando ele consegue incentivar condutas do que realizando essas condutas ou se substituindo aos agentes privados. E aqui surge essa questão, então, dessa sanção premial que é colocada pelo Estado quando ele premia colaboradores, pessoas físicas colaboradoras ou inclusive pessoas jurídicas que cooperam com o Estado, né? O que justifica justamente essa premiação? Tradicionalmente, a maioria dos autores que puxam esses institutos do direito americano, de uma forma, não necessariamente a crítica, mas de uma forma que contempla justamente a perspectiva e o pensamento de quem construiu essas doutrinas que derivam do plea bargain, de outras atividades negociais no direito penal, no processo penal, eles acabam realmente, digamos que, adotando uma perspectiva
eu não diria necessariamente utilitarista, mas consequencialista. Na verdade, você observa uma consequência de uma política e, a partir daí, considerando a consequência como positiva, se usa de estratégia para alcançar essas finalidades. Essa é uma perspectiva válida, sim, mas eu acredito que há outras perspectivas que podem ser levadas em consideração também. Então, as perguntas que eu pretendo responder é: por que então deve o Estado reconhecer essas premiações e colocar essas premiações? Em primeiro lugar, eu acredito que o Estado, nessa sua missão de implementar esses direitos fundamentais, de garantir a defesa desses bens jurídicos fundamentais, é necessário que ele incentive as condutas cooperativas por parte das pessoas. Então, entre atitudes que não são cooperativas e atitudes cooperativas, deve o Estado incentivar justamente as atitudes cooperativas. Em segundo lugar, entendo também que o indivíduo, quando ele decide responsabilizar-se pelos seus atos, então ele tem duas opções sempre, né? Ele pode tentar não cooperar no sentido de esclarecer os fatos que ocorreram da forma mais correta e justa e honesta possível. Ele pode simplesmente evitar essa conduta e buscar realmente, que é direito dele, tergiversar e até buscar se defender de todas as formas, inclusive mentindo, inclusive, de certa forma, ocultando provas, né? É uma atitude que o direito ele tolera, mas não é essa atitude que seria mais, digamos assim, estivesse mais no sentido desse interesse que existe representado pelo Estado, de buscar o esclarecimento desses fatos que são violadores desses direitos humanos fundamentais. Então, o indivíduo, quando ele decide cooperar com o Estado, ele merece sanções mais brandas. Em terceiro lugar, eu acredito que o Estado ele tem o dever de ser isonômico. Então, não me parece que o Estado pode tratar igualmente pessoas que agem distintamente. Entre duas pessoas que cometeram os mesmos fatos, uma procura cooperar com o Estado. Cooperar é responsabilizar-se pelos seus atos, isso é mais importante, né? Não é só identificar fatos, mas é responsabilizar-se, inclusive buscar a reparação dos seus delitos, procure a mitigação desses danos gerados, que procure o ressarcimento, a reparação. Essa pessoa não pode ser tratada da mesma forma que a pessoa que destrói provas, a pessoa que busca esconder fatos e que não busca responsabilizar-se pelos danos causados por suas ações que, antes de serem criminosas, são ilícitas. Em quarto lugar, eu acredito que a busca de correção das consequências do crime, eles fortalecem uma atitude mais, digamos assim, ele significa uma reaproximação entre o indivíduo e o Estado. Então, digamos assim, o conflito no sistema criminal, ele é um conflito jurídico, é um conflito social. Quando o indivíduo ele busca superar esse conflito com o Estado e com as vítimas, e busca de fato a sua redenção, por assim dizer, isso é uma atitude que o Estado deve realmente incentivar, e isso vai ao encontro daquilo que é a função do Estado também, que é a pacificação social. E essa pacificação é algo querida. Então, em resumo, é isso. Eu acredito que a sanção premial deve ser pensada também dentro dessa lógica do merecimento. Eu acredito que essa visão da sanção premial como algo que é direito subjetivo do indivíduo, isso fortalece uma compreensão da colaboração premiada como algo compatível com o que precisa ser a visão do Estado ético, do Estado que se justifica não por meras estratégias, mas na verdade se justifica por um raciocínio lógico, raciocínio ético e não de moral, mas um raciocínio de valores que deve informá-lo. E eu acredito que essa também é a perspectiva mais adequada para a análise das colaborações. E isso que impacta diretamente no nosso tema pelo seguinte: quando o indivíduo ele decide cooperar com o Estado, isso tem duas consequências lógicas. Primeiro, ele deve cooperar com o Estado como um todo, né? O Estado brasileiro é formado por diversos órgãos, mas se o indivíduo realmente quer mostrar que ele merece a sanção premial, ele deve cooperar com todas as instituições que estão conjugadas no esforço de produção de provas, de esclarecimento dos fatos. Nos acordos de colaboração premiada da Força Aérea Greenfield, nós colocamos geralmente cláusulas, padrões que realmente impõem essa colaboração com o Estado.
tanto com o Tribunal de Contas da União, com a CGU, com a própria AGU, eventualmente com a Polícia Federal, com a CVM, com a Previc, com as demais instituições que cooperam, né? A segunda consequência disso é que o Estado deve ser ético. Então, se o Estado está reconhecendo, valorizando e premiando a atitude cooperativa do indivíduo, obviamente que ele não pode ser desleal com o indivíduo, de nenhuma forma. Ele não pode ser desleal utilizando provas contra ele de forma desencontrada ao que foi pactuado no acordo de colaboração. Ele não pode, por exemplo, usar uma prova numa seara que, por exemplo, há uma colaboração na esfera criminal que poderia impactar numa responsabilização perante a Receita Federal. Será que é ético o Estado, digamos assim, entre aspas, pedalar, dar a volta no indivíduo e aproveitar essa colaboração no criminal para impor sanções na seara da Receita Federal, por exemplo, na esfera tributária? Eu acho que o Estado deve ter essa preocupação. Ele deve sempre raciocinar no sentido de, sim, o indivíduo ele deve procurar cooperar com todas as instituições, mas o Estado deve valorizar essa conduta e não piorar a sua situação em relação àqueles que buscam uma atitude não tão cooperativa. No que diz respeito à cooperação internacional, acredito que a mensagem é a mesma, né? Quando há uma colaboração premiada com autoridades brasileiras, é normal existirem cláusulas que impõem, inclusive, o nosso dever de fazer um contato com as autoridades estrangeiras, no sentido de que o indivíduo consiga também regularizar a sua situação jurídica em outras esferas normativas estrangeiras, em outras jurisdições. E caso isso não ocorra, não pode o Estado também favorecer uma dupla punição contra o indivíduo, ou seja, pegar uma prova que ele apresentou e colaborar com o Estado estrangeiro para que ele aumente a sanção em face do indivíduo. Isso aparentemente pode gerar algum questionamento sobre o cumprimento dos tratados internacionais brasileiros sobre cooperação institucional, mas eu acredito que a solução desse conflito aparente o Estado ele pode sim e deve, na tentativa de punir atos de corrupção e atos de lavagem e outros crimes punidos internacionalmente, ele deve cooperar com provas no sentido de, enfim, apresentar provas para que as demais jurisdições exerçam seu papel. Mas esse trespasse de provas deve se dar principalmente para a punição de outros atores não colaboradores. Não deve ser usado contra o indivíduo ou contra a empresa colaboradora para piorar a sua situação jurídica. Bom, eu peço perdão por ter excedido um pouco o tempo, mas essas são as minhas considerações. Eu agradeço a atenção de todos. Salva, muito obrigada pelas suas considerações. Eu vou passar a palavra agora para a doutora Marta Saad. Bom dia a todos. Queria primeiramente agradecer ao meu amigo Diogo Coutinho pelo convite. Sei que estou aqui pela amizade, não propriamente pelas condições de falar nesse assunto. É um assunto que me interessa, eu tenho inquietações sobre ele. Eu acho que é sobre isso que eu gostaria, recebendo o material que a Marcela mandou, acho que isso só aumenta. Eu não sei se a gente sai daqui hoje com mais dúvidas, mas pelo menos acho que todos pensando juntos a respeito disso. Queria cumprimentar o doutor João, o doutor Anselmo, agradecer a Marcela pela organização atenta, cumprimentar a todos aqui. Eu procurei, eu acho que desde o convite, Diogo, tentar organizar de alguma maneira coisas que eu vivo. Eu até indiquei aqui 3 casos que aparentemente são hipotéticos, mas são coisas que nos últimos 2 anos eu experimentei nessas relações institucionais e eu acho que na correria de conciliar a vida acadêmica com a advocacia intensa nos últimos tempos, eu não tinha, acho que,
sistematizado isso de uma maneira que eu pudesse, ao menos, dividir as angústias que esse neopenal, se a gente pode chamar assim, o direito penal do consenso, vem trazendo. E daí eu procurei resgatar alguma coisa que eu acho que não é nova, né? A incidência múltipla, ou a multiplicidade de ilícitos, não é uma coisa nova no sistema brasileiro. A gente pode pensar num fenômeno corriqueiro, a morte, por exemplo, ela tem repercussões em várias esferas do direito. No direito penal, ela é a primeira cláusula de causa de extinção de punibilidade, ela pode dar instauração a um inquérito policial para averiguação de homicídio, ela abre a sucessão. Isso sempre aconteceu, um fenômeno da realidade e repercute em vários sistemas do direito penal. E a mesma coisa com os ilícitos. A gente pode ter um ilícito, curiosamente, que é só ilícito penal, né? Organização criminosa. É organização criminosa. Ilícito penal, a gente pode, omissão de socorro. É um ilícito penal. A gente pode ter ilícitos penais que podem ser ilícitos civis, extrapenais, sem reparação, como, por exemplo, uma tentativa de furto. É um crime, mas pode não gerar dano a ser reparado. Mas a gente tem o ponto, que é o ponto que nos une hoje aqui, que é o dos ilícitos múltiplos, em que uma determinada situação constitui crime e, ao mesmo tempo, um ilícito, eu vou chamar de extrapenal, mas ele pode ser civil, administrativo, tributário, tem uma série de repercussões para fora disso. A gente sempre conviveu com essa multiplicidade. Basta ver uma sindicância na USP, pode ser uma questão de corrupção aqui, mais um crime de corrupção, quer dizer, a gente sempre conviveu com essa ideia. E o desafio da multiplicidade ou da incidência múltipla se dá, a meu ver, em duas questões: das sanções e de quem aplica essas sanções, quem apura e quem pune isso. E para essa questão, eu acho que não existe uma solução uniforme em nenhum sistema. Há países que adotam uma instância única para apurar e punir tudo. Há países que adotam separação total, cumulação de ação, então, dois entes diferentes propondo uma ação conjunta perante um único juízo. Há uma variação país para país, sistema por sistema. O nosso modelo, eu estou aqui nesse instâncias de apuração do nosso lado esquerdo, ele, de alguma maneira, num sistema de prevalências, ele determina que nós temos uma separação de ações, uma separação de apurações, em razão da diversidade, do tumulto que acumular ações, por exemplo, no juízo penal poderia causar, em razão da diferença de sanções, em razão do estándar probatório diferente para se punir alguém criminalmente ou impor a ele uma sanção que não tenha dessa ordem. Mas a gente sempre procurou alguns modelos que evitassem uma disparidade ou que evitassem, de alguma maneira, soluções distintas. E para isso, num modelo que a gente poderia talvez chamar de prevalência, é dito que a decisão penal, ela faz coisa julgada para além dos limites penais. Então, uma sentença penal condenatória, ela é um título executivo, fora do penal. Ela define hoje, depois da reforma do Código, o valor mínimo de reparação. Ela tem como efeito automático perdimento de bens, tornar certa a reparação do dano. E não é porque penal é exatamente a nossa área, de outras pessoas que eu estou vendo aqui, não é por isso. Não é por uma questão de ser a melhor área, não vou dizer isso. Mas é porque para o penal, para se condenar alguém criminalmente, eu preciso de um estándar probatório muito elevado, eu preciso de um grau de convencimento acima de qualquer dúvida razoável, e eu tenho no processo penal o exercício de garantias constitucionais levado muito a sério, né? Eu tenho necessidade de contraditório efetivo, participação da defesa, proibição de provas ilícitas, ou seja, se eu chego à conclusão, no final de um processo penal,
determinada pessoa é culpada, que o fato ocorreu e que aquele sujeito é o seu autor, aquilo foi a partir de um processo muito, supostamente, ou deveria ser muito amplo, muito contraditório e que exigiu para aquela condenação um grau de certeza muito elevado, mais elevado do que outras instâncias se contentariam. E por conta disso, havia essa ideia, ou há essa ideia no nosso sistema, positivado, de prevalência do sistema penal em relação aos outros. Mas é óbvio que também que por conta de nós termos instâncias diferentes para a apuração do mesmo fato, é incontrolável que instâncias diferentes averiguem o mesmo fato. Eu acho que no penal econômico, esse fato foi mais amplamente estudado, gerou jurisprudência, chegou a gerar súmula vinculante no campo, até então, do penal tributário. Que era saber o seguinte: eu tenho uma investigação, uma investigação tributária, um fiscal passou, imediatamente se encaminhava uma notícia de crime, uma representação fiscal para fins penais, para a esfera penal. A esfera penal, às vezes mais rápida, julgava a pessoa, condenava o sujeito por crime contra a ordem tributária, sem que a instância administrativa tivesse sido esgotada ainda, sem que se dissesse que o tributo era devido ou quanto era devido. E a jurisprudência caminhou, na década de 90, mais fortemente para isso, para estabelecer uma forma de comunicação entre as instâncias, dizendo o seguinte: eu só posso ter crime material contra a ordem tributária a partir do lançamento definitivo, a partir do momento em que a instância administrativa diga que o tributo é devido. A partir dali eu posso apurar se houve, então, uma fraude de tamanha ordem que seja crime contra a ordem tributária. Então, isso caminhou, e eu chamo isso, então, como a gente tem instâncias diferentes de apuração, de uma transitividade do material probatório, que uma instância produz, pode aproveitar a outra na apuração desses ilícitos, que é o mesmo fato da vida, com repercussões em esferas diferentes. Tradicionalmente, o direito processual chama essa prova, esse elemento que é produzido em determinado processo e é levado para outra instância de prova emprestada. E para a utilização da prova emprestada, critérios muito rígidos eram utilizados até pouco tempo atrás. Então, que tenha sido produzido perante o juiz natural, qualquer que seja ele, de qualquer das causas, ou a autoridade competente, a gente poderia dizer, que envolva as mesmas partes. E isso é importante porque a parte tem que atuar na produção probatória. Olha a Siri ajudando, não é? Ela teria que, então, participar em contraditório e era preciso que os fatos apurados fossem idênticos, houvesse essa preocupação. Então, esse sempre foi um problema, que já não era fácil. E aí a gente tem um ingrediente novo no modelo de processo penal. Novo porque eu acho que ele rompe tradições muito importantes no sistema processual brasileiro, que é o modelo do consenso. O doutor Anselmo falava aqui da cooperação do sujeito investigado com o próprio Estado. Ele abre mão de uma série de coisas impensáveis há tempos atrás. Então, abre mão do direito ao silêncio, é um agente colaborador, entrega provas, participa ativamente disso, com a expectativa de ter a solução do caso dele encapsulada, dimensionada pelo Estado, né? E aí começam, então, a gente pode revisitar esses dois temas, que são das instâncias de apuração e da transitividade do material probatório, com um ingrediente adicional da colaboração. E tudo isso, me parece, fica mais difícil, é um direito que vem sendo construído, e por isso eu acho que a perspectiva também tem que ser dúplice, tem que ser do sujeito que entabula um acordo e que tem expectativas de boa-fé do Estado que recebeu isso,
e de uma solução que não seja uma solução surpresa, mas também, do ponto de vista do penal, como a gente lida com o pessoal, com a responsabilidade individual, é impossível não falar do delatado, daquele que também vai sofrer, por diferentes instâncias, um impacto em razão do compromisso firmado pelo colaborador com diversas instâncias. E daí, então, sob essa perspectiva dos sujeitos, delator e delatado, eu vou para esses 3 casos que são aparentemente hipotéticos, mas que são relativamente comuns, até pela fala do Dr. Anselmo, eu imagino que ele tenha vivido coisas parecidas. Falando aqui do CAD, porque eu acho que ele vem do IBRAC, mas enfim, existe uma série de incentivos econômicos para pessoas jurídicas firmarem acordos de leniência no âmbito do CAD, até pela própria tradição, é algo que eu acho que o penal ainda aprende muito com o que vem, com o que o CAD tem de experiência em relação a isso. A questão é que às vezes, e eu relato até aqui de um caso específico que eu passei, é que os incentivos que levam uma empresa a firmar um acordo de leniência podem ter repercussões, principalmente em relação ao delatado, obviamente, porque o delator segue protegido pela leniência, mas de um uso desmedido e quase irracional da prova, entre aspas, mas desse elemento que vem do âmbito do CAD para um processo penal. E isso chega de tal maneira que eu já não chamo mais de prova emprestada. O termo de hoje é o compartilhamento de provas. E o compartilhamento de provas é algo que se verifica simplesmente assim: quem me pediu tem atribuição para apurar esse fato e basta. Então o delatado não participou daquela prova, da colheita daquela prova. Aquele elemento vai ser valorado já, porque admitido ele foi de cara pelo juiz quando permitiu a juntada aos autos do processo criminal, e vai restar a ele a valoração, o combater, o contraditar a valoração de um elemento de prova que chega com uma carga para o delatado muito forte. Então, uma das questões que eu acho que eu posso pontuar aqui nessa questão de relação entre as instâncias, talvez fosse uma participação em contraditório até sobre o juízo de admissibilidade, porque uma vez que a prova ingressa no processo criminal, é muito difícil que o juiz que teve contato com aquela prova, impactado, obviamente, também pelo dever do colaborador, agora no processo criminal, colaborar com aquilo, não se impactar com a solução. E os estándares no processo criminal precisam ser diferentes em relação a isso. Um segundo caso diz com a cooperação internacional que o Dr. Anselmo mencionou aqui. Acordos de colaboração firmados no Brasil, em que o sujeito relata, por exemplo, pagamento de propina mediante lavagem transnacional. Então, eu tenho conta na Suíça, paguei um agente público brasileiro fora do Brasil. Isso é dimensionado no acordo, é dimensionado até em sentença condenatória que utiliza das provas produzidas em acordo. E eu, particularmente, não gosto de falar isso, mas como as coisas são vividas, assim, um caso importante disso é que os acordos costumam prever que a troca de provas, essa transitividade do material probatório será feita respeitando a condição do colaborador. Mas autoridades estrangeiras nem sempre fazem isso, sob o argumento de que não haveria um bis in idem internacional e que a soberania daquele país permitiria a apuração daqueles crimes, sem respeito ao acordo firmado no Brasil, e, portanto, desrespeitando a ideia, é o mesmo fato, né, cometido aqui lá, que a pessoa já foi punida, imaginou que aquilo tivesse sido dimensionado no seu acordo. E um terceiro ponto, que esse me parece problemático,
é a desse compartilhamento de provas com órgãos que não admitem consenso. E eu cito aqui a Receita. Nesse movimento recente, de 2 meses atrás, em que a 13ª Vara de Curitiba emitiu uma decisão dizendo que poderia haver compartilhamento de provas, desde que o órgão receptor respeitasse a condição de colaborador, logo na sequência houve uma outra decisão dizendo, com exceção da Receita ou da Secretaria da Fazenda, porque eles podem apurar sempre a prática de infrações tributárias e o poder fiscalizador independe da colaboração. Eu concordo que sim, o colaborador não é diferente de nenhum contribuinte, ele está sujeito à fiscalização, mas a utilização do material que ele produziu, na confiança de um prêmio, ou de uma colaboração, ou de um tratamento mais benéfico do que um processo contencioso, vamos dizer assim, tradicional, é que não pode ser usado contra ele. Então, eu acho que o compartilhamento de provas produzidas pelo próprio colaborador com a Receita Federal, eu ainda acho que se encaixa na mesma, eu não diria proibição, recomendação, de respeitar o acordo. Então, acho que em relação a órgãos sancionatórios, e para mim me vem a Receita, não sei se haveria mais algum, que não admitem soluções de consenso, eu acho a posição do colaborador muito complicada. Então, eu acho que os desafios, eu não sei quanto normativamente a gente conseguiria avançar nessas questões de relação entre as instâncias, mas eu acho que o princípio vetor dessas atividades de empréstimo de material deveria se pautar pela boa-fé do sujeito que entabula um acordo e na expectativa dele de ter solucionado de alguma maneira um ilícito que para ele o fato praticado é um só, né? Ele tem que bater em várias portas oferecendo a mesma coisa, é algo do ponto de vista da defesa muito complicado. Então eu acho que eu tenho mais, como eu disse no início, mais dúvidas a respeito desse assunto do que propriamente soluções, e me coloco à disposição para debater isso. Muito obrigada, doutora Marta, doutor João e doutor Anselmo, pelas considerações. Acho que foi muito instrutivo, acho que não só para mim, mas eu vejo que tem várias outras pessoas aqui que, assim como eu, têm uma atuação de direito concorrencial, mais administrativa, de CAD, então realmente foi muito interessante ouvir a posição de vocês. Eu acho que várias das questões que eu tinha e que eu ainda tenho e que eu tinha colocado para vocês, elas foram alinhavadas de certa forma e que dizem respeito aos desafios da plurincidência normativa sobre o ilícito de cartel, que no mínimo está sujeito à incidência da Lei de Defesa da Concorrência e da Lei de Crimes contra a Ordem Econômica, o que se complica ainda mais quando tem outros ilícitos relacionados a esse fato, ilícitos de corrupção e ilícitos de contralicitação pública, e aí a gente tem a incidência tanto da Lei de Corrupção quanto da Lei de Licitações Públicas, e que torna-se ainda mais complexo quando há repercussões internacionais da conduta. Então eu queria abrir novamente para ver se vocês ainda queriam comentar mais alguma coisa sobre estes desafios e os desafios da cooperação institucional diante dessa complexidade da plurincidência normativa. E aí, após, eu passo a palavra para a plateia para perguntas. A gente pode passar, porque aí tem as perguntas de volta esse tema aí. Bom, acho que nós temos espaço aí para algumas perguntas ainda. Eu queria fazer um comentário da parte da doutora Marta. Pode falar seu nome? Marcos Bechara, eu sou advogado e praticamente tenho atuado na área tributária para pessoas que firmaram colaborações premiadas. Né? De fato, o posicionamento do CARF, no sentido de afastar mesmo em relação às penalidades. Mas eu queria fazer uma colocação e ouvir opinião, porque existe, no meu modo de ver, uma previsão na legislação
para solucionar a questão, que é o artigo 138 do Código Tributário Nacional, que é a denúncia espontânea, né? Sim. E tenho notícia de que, no âmbito de muitas negociações, muitos colaboradores sugerem isso, a possibilidade de aderir a uma denúncia espontânea e, eventualmente, utilizando ou o produto do crime ou outros valores para realizar o pagamento e obter o que a lei, que é o afastamento da penalidade, mas geralmente quem comanda as negociações, o Ministério Público, a polícia, não abre esta possibilidade. E muitas vezes, por exemplo, a pessoa devolve e não há muita clareza em relação à destinação deste valor, né? Então, é a minha opinião, acho que seria uma questão não de ausência de legislação, mas de cooperação institucional, né? Na própria decisão em que a 13ª Vara volta atrás, o juiz menciona que o fez também por consideração à Receita Federal, pela importância da participação dela na própria investigação. Mas talvez teria faltado, fazendo um juízo assim, parcial, chamá-los também no momento da negociação para que houvesse essa abertura, para que muitos que fizeram a colaboração pudessem aderir à denúncia espontânea. Marcelo, podia pegar mais umas duas só para... Não esqueci de notar. Acho que tinha alguém. Por favor. Meu nome é Nivaldo, eu sou auditor do TCU, tenho trabalhado no acompanhamento de acordos de leniência, né? Então, nessa questão do compartilhamento de provas, mencionado aí pela professora Marta. Então, a senhora comentou uma questão recente sobre isso, que se tornou pública. Na realidade, eu tenho uma pergunta e um esclarecimento. Vou fazer primeiro o esclarecimento, né? A ótica que se convalidou o compartilhamento de provas, mesmo para que elas pudessem ser utilizadas até mesmo contra os interesses do colaborador, foi na ótica da restituição. Então, a lógica que o Ministério Público tem seguido e o que parece ter norteado essa decisão da 13ª Vara tem a ver com colocar o colaborador numa situação privilegiada em relação aos não colaboradores. Então, o que se pretende é que a prova não seja utilizada contra ele para que ele seja sancionado de uma maneira indiferente à colaboração que ele já fez com o ente do Estado. Acho que pretender fazer um vínculo, exatamente, não era bem o que estava naquela decisão, e pelo menos não se pretende abertamente fazer esse tipo de coisa, teria consequências mais graves. Mas em relação à restituição, como ela não é uma sanção, simplesmente se está devolvendo o produto do crime, o produto do ilícito, administrativo ou civil, foi colocado, não é necessariamente voltando atrás em relação à Receita, não tenho exatamente essa ótica dessas duas decisões, mas falando assim, como ele decidiu que não se deveria utilizar aquilo para punir o colaborador indiscriminadamente, como restituir o ilícito não é uma punição, é apenas devolver aquilo que não deveria ter se apropriado, não se enquadraria nessa questão. Portanto, nos casos em que o colaborador apresentou provas, ele não estaria liberado, ninguém tem feito isso, pelo menos até agora, de uma maneira tão aberta, liberando o colaborador de deixar de devolver o produto do crime ou o produto do ilícito. Então, acho que essa é a questão. Num cenário como esse, ou seja, posto essa ótica, ainda assim a senhora acha que se torna necessário um maior critério, um exame de admissibilidade para que essas provas sejam utilizadas? Porque repare que todos os acordos têm como base a restituição do produto do ilícito. Então, na base do acordo, isso já estava como um requisito. Então, se ele assumiu que ele se apropriou indevidamente daquilo, deveria estar, pelo menos, embutido essa possibilidade de restituição
pode receber vários nomes no contexto em que tem sido feito aí, mas ela tem uma característica de devolver e não de punir. A pergunta é se a senhora acha que caberia, ainda assim, essas ressalvas de admissibilidade para a prova em que o sujeito já admitiu que se apropriou indevidamente? Tem mais uma pergunta e aí a gente volta. Tá, complementando as perguntas dos colegas, meu nome é Ana Carolina, eu sou procuradora da Fazenda Nacional. E esse ponto da Receita tem sido muito desafiador para a gente ali, porque o principal interesse, né, da Receita, de nós da Procuradoria, é o patrimônio, a recuperação, né, a satisfação do crédito. Como compor esse interesse nesse cenário de aplicação de multa, de acordo, de desoneração em alguma medida, na linha do que o Dr. Bechara, acho que disse, se não seria possível que a Receita fizesse parte disso. Não realmente o consenso não está na base da Receita Federal, mas de alguma forma ela possa participar para que depois, porque realmente, se a Receita chega depois, não sobra nada. E aí a parte do crédito público fica totalmente prejudicada. Entendo que são esferas diferentes, talvez com escalas de hierarquia diferentes, mas entendo que é um debate importante. Enfim, vou falar para todos. Bem, eu acredito que as considerações, as colocações, as perguntas foram muito boas, né? Em primeiro lugar, eu queria voltar a esse tema, então, sobre essas várias dúvidas que eu também tenho, doutora Amada, e sobre essas colocações também da doutora Marcela. Eu realmente também não tenho respostas para tudo, mas eu tenho uma visão geral, né, que a partir dessa visão geral a gente busca solucionar os casos concretos. Eu acredito que essas questões têm que ser decididas com base num tripé, certo? Primeiro ponto do tripé, primeiro pé, essa ideia da sanção premial que deve ser proporcional ao grau de cooperação. Então a sanção premial não é um tudo ou nada, né? A senhora deve ter percebido já que eu me preocupo mais com a colaboração material e premiada do que com a colaboração formal. Então, para mim, mais importante do que o acordo, ou seja, do que a letra fria do acordo, é a questão da matéria, do que realmente, qual é a atitude do indivíduo, da empresa, qual é a colaboração material. O Estado ele deve estabelecer uma sanção premial que deve ser proporcional a essa cooperação. O segundo ponto o Estado ele deve ter sempre uma atitude ética e coerente, valorizando enfim, esse grau de confiança depositado pelo indivíduo. Na verdade, o primeiro que eu não falei é a própria ideia da cooperação que deve ser dada com o próprio Estado. A cooperação, se a sanção decorrente, a sanção premial, o prêmio decorrente, o benefício de uma colaboração é uma sanção premial, essa sanção premial diz respeito a uma cooperação com o Estado como um todo, não só com o órgão. A cooperação é com o Estado. 2, o Estado ele deve ser, então, ter uma atitude ética e coerente com essa valorização da confiança do indivíduo, e a sanção premial deve ser, então, proporcional a essa cooperação. Então, tentando aplicar, por exemplo, esses 3 pontos, esses 3 pés na indagação do Marcos Bichara. Realmente esse problema que a doutora Ana Carolina mencionou sobre a perspectiva da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional. Realmente, por um lado, né, isso parece coisas contraditórias. Por um lado, o indivíduo deve cooperar com o Estado brasileiro, que acho que é a preocupação do TCU também, né? Já conversamos muito, eu e o Nivaldo já conversamos bastante sobre esse ponto. A cooperação, ela deve ser com o Estado brasileiro, não é com a IPF, não é com a Polícia Federal, é com o Estado brasileiro. E a premiação tem que ser proporcional a essa cooperação com o Estado brasileiro. Por outro lado, o Estado deve valorizar a atitude do indivíduo e ser ético, né, com esse indivíduo. Realmente, ele não pode violar a sua confiança. No caso, realmente, da questão tributária, eu concordo que talvez a melhor solução seria, talvez, outros órgãos, além do IPF, da Polícia Federal, já participarem desse esforço relacionado à própria formulação, negociação da colaboração premiada. Isso poderia realmente significar, digamos que, enfim, soluções antecipadas de diversos problemas, né? Essas questões poderiam ser debatidas já na negociação.
Eu acredito que esse é um problema, inclusive, que não é só da colaboração premiada, é do próprio Acordo de Leniência, né? Então, uma questão de dificuldades, de custo de transação, digamos assim, dificuldades de mobilização ou de time de investigação, vários acordos são formulados de maneira bastante rápida e sem tanto de colaboração quanto de leniência, sem o engajamento de tantas instituições. No caso do acordo da JF, no caso da repactuação do acordo de leniência da JF, nós estamos fazendo uma experiência diferente, né? O acordo ele foi firmado inicialmente, leniência, somente em PF e empresa, mas nesta repactuação nós estamos fazendo tratativas em conjunto com a participação de diversos órgãos. O TCU está na mesa, de certa forma, ali presente, a área técnica para dar aportes, a própria AGU, CGU, a própria Procuradoria-Geral Federal Nacional também se encontra ali na mesa, o BNDES, que é vítima dos crimes, os fundos de pensão, até os trabalhadores têm representantes nessa mesa. E a própria Transparência Internacional de certa forma, entre aspas, um amicus curiae aí, ela tem um assento ali meio que como olhar da sociedade. Então você tem isso, óbvio, que demanda um custo maior, questão de tempo, né? Você tem um trabalho muito maior aí para poder chegar a um consenso, digamos assim. E nesse caso, isso só é possível, nesse caso específico da JF, justamente porque você já tem um acordo de leniência que é válido e eficaz, você tem muito tempo e não tem urgência de time para fazer com muita calma uma repactuação. Então essa participação de mais atores não é prejudicial. Numa colaboração premiada, talvez se a Receita Federal estivesse presente, também esses temas podem ser, de certa forma, evitados, ou a própria PGFN, né? Mas são aqueles diversas questões que se envolvem, às vezes, no momento, no time da própria investigação. Eu concordo que a denúncia espontânea pode ser realmente uma boa solução. Você entender que o colaborador, como ele traz fatos, ele coopera com o Estado, identificando fatos ilícitos, que podem ter uma repercussão tributária, no mínimo ele tem que ser reconhecido, tem que ter o direito daquele que faz uma denúncia espontânea, porque eu acho que a figura é similar. Eu acho que a gente tem que, assim, regras, é difícil formular regras tão precisas, mas o princípio deve ser esse, né? Estipular a cooperação e que o Estado também seja honesto, ético e valorize a confiança no indivíduo. O senhor entende bem na sua opinião, essa cooperação institucional que a gente colocaria todo mundo numa mesma mesa seria uma solução, a princípio, ad hoc, mas que não necessariamente serviria para todos os casos? Eu acredito que é difícil colocar isso como regra geral para todos os casos. Há casos que você não tem, né? Há casos que você não tem tempo, inclusive, para poder fazer isso, né? Então você tem forças-tarefas como de Curitiba gigantescas, com vários procuradores assessores, você tem uma minha que é mais reduzida, que tem uma estrutura menor. Então, às vezes, você tem colegas que nem força-tarefa tem, que estão atuando de forma sozinha, de forma solitária. Então, às vezes, você não consegue ter, considerando a urgência de cada caso, a estrutura para fazer uma coisa, né, uma articulação tão ampla. Se você fizer, melhor. Se você conseguir realmente órgãos que se apoiem, que trabalhem de forma inteligente e sinérgica, é o adequado, né? Mas nem sempre isso vai ser possível, né? É o modelo ideal, mas que a gente vai demorar um pouco ainda a conseguir construir. Só para complementar, na mesma linha do que já foi dito aqui, eu também compartilho da ideia da necessidade de manutenção de uma postura ética por parte do Estado no tratamento dessas questões. Salvo engano, esse problema já aconteceu na Operação Lava Jato. Se eu estiver enganado, por favor, me corrijam, mas, salvo engano, houve casos de colaboradores que firmaram acordos e depois a Receita Federal não tinha nada a ver com isso, foi lá e lavrou a atuação. Então, parece uma situação que deve ser avaliada e mensurada e debatida. Talvez a denúncia espontânea possa resolver o problema. E quanto à cooperação institucional, seria o melhor dos mundos, a solução aí proposta pelo Dr. Anselmo. Mas para que isso aconteça, eu devo dizer que nós precisamos antes quebrar um paradigma, ou uma cultura que existe aqui no nosso país, que é a cultura da desconfiança. Sim. Precisamos falar sobre isso. Isso, de fato, inegavelmente acontece. A depender do nível de sensibilidade das informações que o colaborador está trazendo, quanto mais pessoas vierem a participar
daquele processo de entabulação, de formulação do acordo, maior será o risco de vazamento da informação, isso é inegável. Se isso estivesse de alguma forma regulamentado, disciplinado, enfim, de uma forma mais clara na legislação, haveria certamente mais segurança para os atores aí da persecução penal. Mas, de fato, para que isso aconteça, nós precisamos enfrentar o problema do sigilo da informação e o problema da cultura de desconfiança que, de fato, existe. Vou tentar ser breve aqui sobre as duas questões colocadas. Acho que primeiro pelo Nivaldo, a questão da se haveria necessidade de um juízo de admissibilidade na via contrária, né, quando sai do penal e a gente vai para outras instâncias. Parece que a questão mais sensível é em relação ao sistema penal receber material de outras instâncias. E eu daí já falo do delatado, né? Que para ele aquilo é realmente uma surpresa, ele não participou, e o valor que aquilo traz para o processo penal é algo muito forte. Então, e foi criado com expectativas diferentes. A pessoa, por exemplo, entregou aquilo no CAD sem detalhar a participação de indivíduos, pessoas. E quando isso é transportado para o processo penal, isso vai fazer prova contra uma pessoa respondendo a um processo. Então, eu acho que a questão de uma participação em contraditório na admissibilidade, eu vejo mais no próprio processo penal. Em relação a esse compartilhamento com outros órgãos, daí acho que eu falo diretamente até com a doutora Ana Carolina, o que eu vejo é talvez uma incompreensão do que um acordo de colaboração premiada, eu não vou dizer nos moldes da 2.850, porque a prática é mais ampla do que os dispositivos trazem. A prática eu vou chamar a Operação Lava Jato como um todo, acho que nos diversos locais onde isso foi operado, é que se dimensiona inclusive o que é o produto do crime. Então se diz, eu elenco aqui tais bens para perdimento em razão da sua origem ilícita. E é isso, porque a pessoa também fez um anexo patrimonial mostrando quais são outros bens. Eu acho muito complicado, por exemplo, a Procuradoria da Fazenda dizer que determina, usando a prova produzida no acordo, dizer, então, por um lado, usa o acordo, mas por um lado, extrapola o acordo, dizendo esse bem este bem que não foi perdido no acordo também é produto de crime e, portanto, merece uma cautelar fiscal. Eu acho isso de uma atitude do Estado completamente insana por parte daquele que firmou o acordo e teve reconhecido por um juiz homologador do acordo e por um juiz que provavelmente já condenou penalmente a pessoa o que é o produto do crime e o que tem origem ilícita. Então, obviamente que colocar todos numa mesma sala de negociação seria o desejável. Eu concordo que, às vezes, e daí outras coisas além disso. Me lembrei agora, por exemplo, há uma série de discussões a respeito da repatriação, né? Vários colaboradores que tiveram reconhecido que havia bens no exterior, mas que não eram produto de corrupção, produto de ilícito, simplesmente de evasão e, portanto, sujeito ao RERT, fizeram repatriação prevista no acordo, inclusive, e que isso ainda é uma incógnita a forma como a Receita vai lidar com esse assunto. E eu lembrei de mais um ponto, sobre ainda a prova emprestada, tem uma prova pior, que não é emprestada nem compartilhada, que a advocacia tem chamada de prova pirateada, são os vazamentos na internet, vídeos do YouTube, que dão origem à instauração de procedimentos investigatórios sem autorização, sem ciência de quem firmou, de quem colheu aquela prova, de quem autorizou aquilo. Então, acho que são tempos... O cara tem reconhecido. E tem... O cara, independente de haver ou não decisão de compartilhamento, o fiscal disse que colheu na internet, no site do Jota, onde tem ali, e tem reconhecido como válido, porque tem uma atividade investigativa. Exato, é uma fonte. Então, acho que leva um tempo para acomodação disso tudo. Acho que, claro, todo mundo tem uma preocupação legítima de patrimônio público, de recuperação, cada um vê a sua própria esfera de atuação. Eu acho que isso faz parte desse novo modelo, e isso
vai ser construído com certeza, né? É isso. Vamos encerrar por hoje.